Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Primecast, o podcast de esportes americanos da Rádio Gaúcha de 0 hora, do Grupo RBS. Podemos estar falando pela última vez da temporada da NBA? Podemos, pois o Oklahoma City Thunder está a uma vitória do título, para a alegria de Rafael Ramos, que já está vislumbrando a taça sendo levantada, Shea MVP. Mas será que isso vai acontecer? Vamos descobrir neste programa. Tem dúvida para a partida? Tyrese Haliburton, será que vai para o jogo? Será que vai ser poupado? O que é melhor para Indiana? E muitos outros assuntos. Tem treta no draft, tem troca maluca. Troca que... da Disney, né? Só pode ser, né? Porque para fazer aquilo é loucura. Enfim, começando aqui pelo meu lado direito, Lucas Katsurayama, que voltou ao Primecast. E eu estou apavorado agora, Lucas Katsurayama. Por quê? Porque temos dois LeBronzettes agora juntos. Cara, a gente vai fazer chover nesse programa, eu e o Alberto Funk. Mas quero dizer que estou gostando bastante das finais e que a minha torcida mudou. Mudou? Pensei um pouco, refleti sobre essas finais da NBA e tenho uma nova torcida. Tá. Tu tava torcendo pra quem? Pro Oklahoma. Portanto, estou torcendo agora para... Perfeito. Tá. Não faz o menor sentido, mas tudo bem. Depois tu explica, né? Tá. Beto Funk, seja bem-vindo novamente. A gente gostou tanto da tua atuação que a gente assinou um contrato maior contigo. Perfeito. Tava em período de teste, mas tu passou, meus parabéns. Agora você faz parte. Como é que tu tá? Como é que tu viu esses jogos seguintes ao nosso Prime, o último lá no Gaúcho Sports Bar? O Oklahoma agora mostrou quem é, né? De verdade. Muito boa tarde, Torre. Muito boa tarde a todo mundo aqui da mesa. Olha, eu olhei todos os jogos do início ao fim, então foram jogos muito bons assim de ver. Um deles não foi tão bom assim. A gente pode entrar aí num debate sobre uma das partidas que foi quase que deprimente assim de se assistir. Bateu um sono, né? Bateu um sono, mas foram excelentes jogos no geral, assim, a gente viu grandes performances de novo do Shea e finalmente para quem olhou, para quem estava ao vivo com a gente, no Gaúcho Sports Bar a gente falou sobre como alguns jogadores precisavam entrar em quadra, dos dois lados, né? Eu imagino que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, mas foi muito legal ver essa série ganhando mais capítulos aí. Vamos ver o que vem pela frente, né? Do meu lado direito temos os LeBronzettes, do lado esquerdo temos a família Ramos, os primos aqui, né? Manu Ramos, nossa estrela móvel, está aqui conosco novamente. Manu, acabou, né? Não tem mais... Acabou, não tem mais série, gente. Né? Acaba hoje, é o fim, entendeu? O próximo Primecast a gente vai estar falando do título, não tem como. E só pra deixar claro, eu não sou LeBronzete. Tanto é que Mas você é hater ou só não é LeBronzete? Quase hater. Quase. O teu sonho de ter um programa sobre... Um debate sobre pra isso... pós-temporada a gente podia fazer, né? Aqui, o mediador, não sei se o Ramos não é um Jordan Zete. O Ramos, ele vai estar comemorando o título. Vai estar muito feliz festejando. Em Oklahoma. Sim. Tudo bom, Ramos? Como é que tá o coraçãozinho pra vencer pela primeira vez a NBA? Então, nunca estive nesse momento. A uma vitória do título. É um pouco me acostumando. E eu sigo confiante. Eu falei que o título estava encaminhado quando estava 1-1. Depois eu refleti sobre isso e vi que eu errei, me expressei mal. Mas agora, enfim, com 3-2, acho que com tudo que mostrou nessas duas últimas vitórias, acho que estou bem confiante, enfim. O OKC tem tudo para ficar com o título, até porque também o Haliburton tá um pouco descontado, tem toda essa questão também. O Haliburton é dúvida, né? Tem gente falando, inclusive, que o Rick Carlisle não tá fazendo plano de jogo contando com o Haliburton. Que a ideia é não jogar com ele vai estar ali à disposição, mas é muito difícil que ele entre. Até pelo último desempenho dele, sim, a gente viu que não tem condições nenhuma, né? Mas a gente vai abrir esse debate com toda certeza se vale a pena ter o Haliburton mesmo não estando 100% e quais podem ser as alternativas dos Pacers para tentar levar para um jogo 7 e talvez com o Haliburton mais saudável. Mas primeiro agradecer a KTO, nosso patrocinador, e a Honda Kaizen também, porque na KTO cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade e Honda Kaizen RS, pense bem, vá de Honda. Pessoal que está nos acompanhando no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal de GZH e também, claro, deixe seu comentário. Quem vai vencer a final da NBA? Se o OKC fecha nesta quinta-feira o título, tão sonhado título da franquia, o Pacers leva para o jogo 7, daí a discussão segue por mais tempo, né? Jogo 6 na quinta-feira em Indiana, jogo 7 no domingo em Oklahoma, caso seja necessário. Mas vamos ser honestos aqui.
vamos já falar sobre isso. Alguém acredita que vai ter um jogo 7 com essa dúvida do Haliburton? Alguém tem essa audácia? Eu acho que fecha hoje a série, né? Eu falei da minha torcida pro Indiana, mas o Oklahoma, do início do campeonato até o final, foi sempre um dos favoritos e eu acho que vai confirmar isso agora. Conseguiu impor a defesa tão forte contra um ataque espetacular de Indiana e aí tá levando a melhor nas séries. A NBA divulgou uma estatística bem interessante que quem vence normalmente o jogo 5, quando está empatado em 2-2, 72% das vezes é campeão, né? Então, é o melhor time, melhor preparado, com a sua estrela sendo estrela, a uma vitória de um título, eu acho que fecha agora, né? E o Haliburton, por mais que esteja mal, é a esperança do Indiana. E aí não ter ele nesse jogo acaba quase tirando um pouco esse peso de um jogo 6, que poderia criar um eventual jogo 7 aí, uma história maravilhosa pela frente. Acho muito difícil, né? Foi um anticlímax, né, Roberto, essa lesão do Haliburton. Tudo bem, ele já não estava jogando bem quando estava saudável na mesma partida. A lesão não foi tão no início, mas a gente viu no decorrer do jogo que ele não estava 100%, não conseguia correr muito bem. O arremesso é prejudicado, ele não estava infiltrando, estava irreconhecível. Mas perdeu um pouco a graça da série ali no fim, né? Porque, tu fica querendo um jogo 7 ou até um jogo 6 mais equilibrado, mas eu não consigo ver um jogo 6 equilibrado sem o Haliburton. Com certeza, mas eu acho que a gente também, se a gente para pra pensar, antes da série começar, muita gente achava que Indiana nem ia conseguir 2 jogos. Então a gente teve até agora uma série sensacional, que talvez não pudéssemos ter, né? A gente não imaginava que fosse ser tão boa. Mas o jogo 5, como o Katsurayama falou, muitas vezes ele é dito como o jogo do título, o jogo que define, né? Quando uma partida está 2-2. Mas com essa estatística dos 70% ou não, ainda assim foi o jogo do título. Porque a gente viu uma performance muito boa do Oklahoma, a gente viu o quinteto titular muito confortável. O Oklahoma que se acertou durante a série, né? Botou o Hartenstein como titular, voltou a esse esquema com 2 pivôs. E conseguiu de novo, né? Vence nos rebotes, consegue ganhar um pouco mais de imposição. Mas, de verdade, assim, é um jogo do título porque a gente viu, principalmente, o Shai muito confortável, o Shai voltando a dar assistências. E quando ele dá assistências, quem faz ponto? O Jalen Williams. Então, a gente viu uma performance histórica do Jalen Williams. 40 pontos, né? A gente pediu tanto que ele acordasse nessa série. Nesses últimos 3 jogos, desde do último programa, ele acordou e jogou muito bem. Foram 26, 27 e agora 40 pontos. Uma performance memorável. Arrisco dizer que é a melhor performance da carreira do Jalen Williams, né? Não sei se alguém lembra de alguma outra grande atuação dele para voltar na frente de 40 pontos numa final. Só por ser uma final, né? Já não tem muito que... pode ter tido uma na temporada regular, mas nem se compara, né? Ô, Rafa, a gente falou muito do Jalen Williams, né? Eu sou um cara que critiquei muito ele, mas não porque eu não acredito no potencial dele. Mas ele é jovem, né? Ele ainda, apesar de não parecer, às vezes, ele é muito jovem e não tem que carregar ainda o peso de ser a grande estrela. Eu acho que ele ainda pode ter, espero que no Miami Heat futuramente, porque ele tem a cara do Miami Heat. Mas ele apareceu, né? E o Indiana conseguiu marcar um pouco melhor o Shai, neutralizar. Só que daí o J-Dub resolveu, olha só, esse time tem mais de uma estrela e eu sou o número 2 que o Oklahoma precisa, né? Eu sempre falei disso, do peso, da responsabilidade que ele tinha de ser esse segundo pontuador, até porque o Chet, enfim, tem um jogo de aparecer mais coletivo na questão dos rebotes, já se cansa bastante nisso. E eu acho que sim, o Pacers, nesse jogo de estratégia, tipo um jogo de xadrez, conseguiu limitar um pouco o Shai, pelo menos tirar ele, não sei se limitar porque a pontuação dele continua alta, mas tirar ele um pouco da zona de conforto. E aí o Jalen Williams apareceu com, enfim, 40 pontos, arriscando quando tinha que arriscar, e indo muito bem, e acho que ele precisava disso, assim, para tirar um asterisco. Eu sigo algumas páginas de torcedores, enfim, do Oklahoma, e criticam bastante ele, mas justamente porque ele, em outros momentos, ele foi um jogador que mostrou muita qualidade, tanto na bola de 3, na infiltração. Ele tem um poderio ofensivo, assim, acho que bem grande. Então, tinha muitas essas críticas, porque ele já demonstrou que tinha esse potencial. E que bom que foi nesse jogo tão importante no jogo 5.
E eu acho que a outra certeza que a gente tem é que, tudo bem, o J-Dub tá jogando muito, né? Mas o MVP vai ser o Shea, né? Vai. Sim. Não tem dúvida, né, mano? Se tiver alguma... Não tem. Não tem como. Eu tava procurando aqui, eu olhei essa semana, eu acho que ele foi tipo o 4º jogador abaixo de... Quantos anos ele tem? 23 anos. 23. Que fez 40 pontos e tal. Eu não consegui achar exatamente. Mas é uma coisa meio surreal, assim, né? Ele realmente foi muito bem. Acho que ele é o terceiro, se não me engano, é o Magic Johnson na frente dele. Eu e eu não tentei lembro achar quem que eu não mais. me lembro onde é que eu vi, É. não consegui achar. Mas tem 4 jogadores e ele tá ali, eu acho que mostra muito o potencial dele, quanto ele tá ajudando, né? E é um jogador que vai sair muito valorizado porque ele tem um contrato bem baixo por já, né? São 4 anos e 20 milhões de dólares. Bem baixo é loucura falar isso, 20 milhões de dólares, né? Baixíssimo. Mas para padrões NBA, e é um jogador que já veio de uma temporada boa, ele foi third team e segundo de defesa. Então, pô, é um cara que se mostra bem nas duas fases, é completo, ajuda bastante na distribuição do jogo, é ótimo defensor, já vinha valorizado pela temporada regular, com média de quase 20 pontos, eu acho. E agora tu chega numa final, emplaca 40 pontos, é para botar um asterisco, assim. É o Shea o MVP, tem média de, acho que 32 na série, mas o recorte recente dele é nível Finals MVP. Sim. A questão é que o Shea foi regular os 5 jogos, né? E é o cara do time. Mas ele vem de uma sequência assim, que valoriza ele para pegar um próximo contrato muito valorizado. Isso Muito só valorizado. mostra como é exemplar esse elenco do Oklahoma. Inclusive, tu falou de ir bem no ataque, ir bem na defesa. Um dado que me surpreendeu muito foi o líder de 3 pontos da série é o Lu Dort. Eu ia falar justamente sobre ele, era o próximo tema que eu queria Esse é levantar. um tópico que me pegou bastante, porque a gente estava falando justamente sobre uma certa ineficácia ofensiva do Lu Dort na semana passada, porque ele é um jogador defensivo, provavelmente o melhor jogador defensivo em quadra, né? Sim. Ele é um cara que consegue ir atrás do melhor adversário e anular. A gente viu... Beleza, ele não anulou o Haliburton, mas ele fez o Haliburton ter um jogo acima de 20 pontos na série inteira. É algo impressionante, assim. E não sair com... Não bater no número de faltas, né? Quase nenhum jogo. Acho que um jogo ele bateu 5 faltas, uma coisa assim. Mas ser o líder de 3 pontos... É ele e o Nesmith. Acho que os dois estão juntos com 14 pontos. 14 cestas de 3 pontos. Mas é um dado que eu fiquei completamente em choque, assim, quando eu vi. Eu não esperava isso. Eu não achei que, olhando as partidas, isso não me transpareceu quando eu vi esse dado, assim. Mas eu achei algo bem bacana de tu pensar como esse time do Oklahoma é redondo. E se tu achar os recordes, eu acho, dessas bolas de 3 foram em momentos assim... Indiana tava reagindo. O Dort chegava e matava uma bola de 3 que esfriava o jogo. Ou a bolinha pra matar ali pra, tipo, acabar meio que com o jogo. O Dort ia lá e fazia. Então não eram só bolas de 3, todas são importantes, né? Mas tem aquele momento do jogo que parece que o outro time vai voltar, ainda mais esse Indiana que gosta de fazer isso. E o Lu Dort, mesmo bem marcado, ele tá tendo um aproveitamento muito bom, né? É um dos destaques, com certeza, da série, né? O que ele faz marcando, basicamente isolando o Haliburton numa ilha e não deixando ele jogar, não deixando ele pensar o jogo, é impressionante, sabe? E o Indiana não conseguiu achar jeitos de se livrar disso. E vamos ver se vai, agora sem o Haliburton, se ele, talvez, espalhando mais a responsabilidade ou botando uma responsabilidade mais no Siaka, isso vai mudar alguma coisa, né? É muito difícil, né? Alguém tem uma solução pro Indiana Pacers aqui na mesa? Não, solução eu não tenho, mas assim, eu acho que tem que ir pro sacrifício mesmo, porque, cara, não vai ter jogo 7 com ele jogando ou não jogando. Então, até ele deu uma declaração depois do último jogo dizendo que ele só não jogaria se ele não conseguisse andar, né? Assim, aparentemente estava andando daquele jeito meio capenga, mas... Qual o conceito de andar? assim, que andar, né? Eu acho que a gente viu nas outras séries até chegar às finais a diferença que ele fez, então não fez até agora, foi super bem anulado no último jogo, enfim, nem se fala, né? Foram só 4 pontos. Mas. E todos de lance livre. Então, assim, cara, se tu não vai contar com o teu melhor jogador, que ok, não foi o MVP das finais do leste, né? Isso. Leste.
ele tem que entendeu? É a tua última chance, que vai ser umas férias ali que não vai ser tão férias, mas o ano que vem tu vai chegar na final? Não vai, a gente sabe que não vai, então agora é a hora. Cravando já? Já, Fortes agora aspas. vem. Pode voltar o ano que O vem. Orlando Magic vai chegar? Não, Daqui cara. a pouco a gente vai Mas falar sobre. tem muito essa ideia de ele estar disposto a realmente a ir de qualquer jeito pra quadra. E o técnico já pensando, não conseguir se movimentar, vamos tentar alguma outra coisa pra diminuir esse prejuízo. Mas será que tem, né? Outro assim tão... Com tanto um poderio que talvez brilhe lá e vai tirar? Olha, eu acho que não. Se eu fosse o técnico, e eu não entendo 10% do que o Carlisle entende, mas seria a minha opção. Eu não começaria com o Haliburton titular, mas usaria ele na rotação, uma minutagem um pouco reduzida. Veria Mas como ele ia tem se que estar lá, né? Ele tem Sim, que ele tem que estar lá. tem que estar à tua disposição, Mas independente... eu começaria com o Mathurin. O Mathurin, ele tem média de 12 pontos, ele fez um jogo de 27. Quando ele começa a esquentar, quando ele começa, a matar a bola, ele é um cara que é importante. Se ele contribuir com mais de 10 pontos, ele já fez mais que o Haliburton no último jogo, facilmente. Sim. Mas tu testa ele. E a gente tem o TJ McCollum. Eu achei que tu ia falar dele. É, eu pensei Achei que que tu ia falar do TJ McConnell. Não, o McConnell eu acho que ele tem que vir do banco. Ele traz uma energia diferente também. E pra mim o Carlisle cometeu 2 erros nos jogos que perderam, né? O Obi Toppin matando bola a rodo e não terminou o jogo com ele. Sim. E o McConnell também, e o Haliburton fazendo nada. Sim. E não terminou o jogo com o McConnell. Tudo bem, podia perder igual. Mas, cara, tu basicamente tirou um jogador quente de quadra pra deixar, tudo bem, a tua super estrela, mas que não tinha condições. Então eu começaria com o Mathurin, o McConnell, muita minutagem ali, vindo do banco, ele traz uma energia surreal. E o Haliburton também, porque daqui a pouco, tu tendo um plano de jogo sem o Haliburton, a marcação vai ser diferente ali. Talvez o Oklahoma se perca nesse sentido em quem dividir as atenções e o Haliburton entre com um pouquinho mais de liberdade. Eu acho que talvez essa seja uma saída pra ter jogo. Sim. Não tô dizendo nem pra ganhar, mas pra ter o mínimo de jogo. Eu acho que eu começaria com o Haliburton, obviamente com uma restrição de minutos. O que a gente teve do TJ McConnell até agora, eu gostei bastante, assim, obviamente foi uma amostragem bem menor, mas no jogo 3, que é o jogo que o Pacers ganha bem, assim, que faz aquela virada e joga... É um jogo de Thunder. O Pacers tem um jogo de OKC, assim, um jogo de dominância do início ao fim. E o TJ McConnell fez, se não me engano, 10 pontos com 5 roubadas de bola absurdas, assim. 3 roubadas, acho que foi em passes de laterais, né? Que ele rouba, joga pro ataque, ponto. Ou seja, ele quebrava o momento do Oklahoma. E eu não começaria com o Mathurin, porque o Mathurin, ele... Foi até engraçado, né? O Mathurin teve 72 horas ali que ele foi do céu ao inferno, que ele fez 27 pontos em 22 minutos no jogo, entrou pra história, um jogo de... Acho que ele se juntou ao Manu Ginobili e o Jason Terry, não sei quem mais. Melhor sexto homem de todos os tempos. E teve um jogo excelente, assim. Mas no jogo seguinte ele faz 8 pontos, errando tudo. E muito bem marcado. E mais do que isso, sendo... Ele errou lance livre no fim. Errou lance livre no fim, lances livres decisivos. Errou uma bola de 3 do canto que ele não erra. Isso. E sendo muito explorado pela marcação, pela defesa, né? Sim. Ou seja, o Mathurin não é um péssimo defensor, longe disso. Mas o Shea deitou e rolou em cima dele nessa série inteira. Teve jogo que o Shea teve 80% de aproveitamento em cima dele. E esse jogo também, o Mathurin foi muito mal na defesa. Então, não colocaria o Benedict Mathurin como titular. Mas eu não sei, não é fácil o que o Rick Carlisle vai ter que fazer. O meu argumento é, o Mathurin, ele é novo ainda, tudo bem, Sim. mas, pô, ele foi uma escolha alta de draft, foi 6ª em 2022. É um cara que já era titular desse time, perdeu a posição. É um cara baseado em confiança, ele precisa de confiança. E é maluco. É maluco, totalmente total Completamente maluco. Mas ele precisa de confiança e começar um jogo dessa importância talvez seja bom pra ele. E tu acaba sentindo como ele vai reagir ao jogo. Pô, daqui a pouco ele não tá matando bola, não tá bem. Tu tem o Haliburton pra usar, tu tem o McConnell, tu tem o Ben Shepherd também, que daqui a pouco entra bem, ele ajuda na defesa. Eu acho que é mais a questão de trazer um elemento diferente, um elemento que tem talento, só que ele não consegue ter a consistência que se espera. Mas daqui a pouco é uma peça que pode matar mais de 20 pontos. A gente já viu que ele pode fazer isso em poucos minutos. Eu vejo ele como essa opção viável pra substituir um cara do nível do Haliburton. O McConnell o McConnell quando entra no banco, é aquilo, energia diferente, ele tá com gás maior do que os caras que estão em quadra, consegue roubo de bola. Eu botaria o McConnell por mais de 20 minutos tranquilo em quadra. Mas pela confiança, o Mathurin tendo a bola de 3, infiltração,
eu acho que ele pode contribuir mais desde o início. Não sei se alguém tem alguma restrição ao Mathurin, além dele às vezes ser um pipoqueiro. Pra mim é só a questão da lesão mesmo, né? Se entender que o Haliburton não tem tantas condições, vai ter que mexer, mas se tiver ao mínimo... E eu não digo nem só pela questão de pontuação, pela questão de arremesso, mas pela dinâmica de jogo, né? Acho que passa muito pelo Haliburton e ele é o cara que vai fazer a bola ser movimentada no time do Pacers. Ele tá abaixo, mas eu acho que é muito porque tá enfrentando uma defesa histórica, né? A gente vai ter que falar disso no futuro, de talvez uma das melhores defesas que a gente já viu num recorte recente, em finais da NBA, tá fazendo algo histórico também. Até separei, assim, fiz um levantamento sobre turnovers do Pacers nesses playoffs, tá? Até tem da temporada regular. Na temporada regular, a média de turnovers do Pacers era de 13,2. Na série contra os Bucks foi de 11. Contra o Cavs, que já é uma boa defesa, 14,6. Contra o Knicks, 12,5. E contra o Oklahoma vai a 17,8. São quase 18 O turnovers. Siakam teve 5. Subiu muito. E isso não é nem o demérito do Pacers, né? É uma defesa que é bizarra, essa do Oklahoma, que a gente vai ter que falar disso no futuro. Então, passa muito mais por Oklahoma essa série do que pelo Pacers. É uma defesa que tem marcas históricas e que está dificultando muito. Só uma coisa, o Caruso... A gente falou de defesa, não falou do Caruso até agora. Sim. É 14 tão roubos. bom, né? 14 roubos de bola nessa série até E agora. conseguiu fazer 2 jogos de 20 pontos, né? Dois jogos de 20 pontos. E um de 18. E é o experiente do grupo, né? Isso que ele tem 30, né? E eu tô Saudades. assustado do Rafa Ramos, inclusive, porque a gente tá fazendo cobertura ali pra GZH, inclusive vamos acompanhar em tempo real nesta quinta-feira. Vamos ter toda a cobertura. Já estou preparando o texto do título do Oklahoma. Opa, inclusive. isso aí é perigoso. Mas o Thunder, sendo campeão, vai se tornar o terceiro time mais jovem a vencer a NBA. Tem o Blazers em 76, 77 e o Warriors 55, 56 em média de idade. 25,6 anos. Um time vai ser campeão. Tem muito ano pela frente, né? Tu pensa o time titular agora com o Hartenstein, que voltou e acho que trouxe o equilíbrio de volta. Aí tem o Caruso, o Cason Wallace, todo mundo, quem torce, enfim, porque se pensou que ele podia perder um pouco da confiança por ser tirado do time titular, mas aí ele ficou um jogo meio abaixo, depois voltou bem, inclusive na marcação. E tem o Wiggins, que está muito bem na bola de 3. E acho que esse é um ponto do jogo 4, que o OKC venceu, mas ele teve um aproveitamento muito baixo no perímetro. Se não me engano, foram 11 tentativas e 3 acertos. E mesmo assim conseguiu vencer, acho que foi a equipe que venceu um jogo de playoff com o melhor aproveitamento do perímetro. Eles acertaram 3 bolas de 3. E ganharam. E tiveram 11 assistências, como um time inteiro. E... Esse jogo foi tenebroso. Sim, foi. Mas eu acho que tirando toda essa parte, tem uma questão. E quando a gente fala do MVP das finais, e o Shea acho que tá um pouco acima, porque foi nesse jogo, no último quarto, que ele chamou responsabilidade e fez 15 pontos. E acho que com essa vitória ele conseguiu tirar um pouco daquela dúvida que a equipe toda do OKC tinha quando ia para o último quarto. Bom, se tiver menos de 10 pontos, 5 pontos de vantagem, os Pacers vão virar, enfim, não tem o que fazer. E com esse jogo ele conseguiu, se não me engano, o Pacers chegou a ter quase empatar, ficar 2 pontos de desvantagem. E conseguiram reverter, conseguiu a vitória. E acho que trouxe uma tranquilidade muito maior para ir para a vitória no jogo 4 e vitória no jogo 5. Então essa é a importância do Shea, enfim, que a gente acaba se repetindo, mas que foi um ponto muito importante nesse quarto jogo, principalmente. Eu acho que vem muito do que a gente falou nos outros episódios durante a temporada regular, que a gente falava, é um campeonato na regular, nas finais é outra, OKC, vai bem e tal, mas não vai chegar, não vai dar, e na verdade... A gente errou tudo, né? Assim, então, eu acho que eles usaram muito dessa experiência e que não é sempre que acontece, é até um pouco mais difícil, mas usaram como um treino, né? Essa temporada regular e eles conseguiram aplicar isso nas finais também. Sim. Então, é uma coisa muito difícil de ver e eu acho que essa constância, a consistência, tanto do Shea quanto do time inteiro que faz o título chegar hoje, né? A comissão técnica do Thunder usou os cortes do Prime, falando que não acreditavam na preleção, e daí eles ficaram motivados. Mas tem né? a importância da série contra o Nuggets, que foi campeão recentemente, foi a jogo 7. Aquela lá tu achou que não ia dar, né? Vários momentos. Mas o quanto trouxe uma confiança, assim.
E acho que daí o Caruso continuou muito bem, mas contra o Denver Nuggets, acho que ele foi o cara que, todas as vezes em que ele entrou em quadra, ele elevou muito. A gente falou aquilo da energia, enfim, mas ele elevou muito a questão da confiança e de, olha, eu já fui campeão, vocês podem ser também. Vamos com calma, dar uma segurada na tentativa de tirar a bola de 3, vamos fazer o mais simples. E naquela série foi muito importante. Ele até deu uma entrevista depois, ele falou que o restante do elenco, que é mais jovem, talvez ia demorar um pouco para saber o quanto aquela série, aquela vitória foi importante e está se mostrando agora. Não, mas acho que desde o início, tipo, a gente sempre colocou o asterisco de dúvida nesse time do Oklahoma pela juventude, porque ainda não tinha um histórico, mas a gente sempre colocou também como... Não, como chegaria longe, mas não Isso. assim que a gente ia dizer que chegava no jogo 6 e ia mas eu ganhar acho- e eu acho que tal, todo ia mundo manter o dizia que o desempenho. Cavaliers chegaria longe. Não, também. É que também. o leste foi uma loucura, né? E eu acho que é aí que me apega eu também. Queria trazer agora rapidinho minha manchete tu vai pedir de desculpas torcida. depois também Pra quem? pro nosso público, pra conferência Michael leste, Jordan. inclusive. Pedir desculpa para Michael que- Jordan. Não. Não, Nem ele- cito esse nome. É só vendedor. Mas sobre os Pacers, a minha torcida durante a série mudou. Porque assim, em algum momento eu queria que o Oklahoma vencesse porque foi o melhor time da temporada sendo coroado como o melhor time sendo campeão. Acho que faz muito sentido e merecido, e será merecido o título que eu acho que já é quase inevitável. Mas os Pacers construíram uma história muito boa. E aí eu acho que ia ficar muito mais marcante, ia ser uma temporada que a gente ia lembrar o ano em que o Pacers, que talvez fosse a quarta força do leste, no início dos playoffs, que ninguém citava os Pacers, conseguiu bater o Bucks do Giannis, por mais que seja uma bagunça aquele time. Passa o Celtics? Não, O Cavaliers. Cavaliers, que era talvez o candidataço, que teve uma temporada regular incrível. Claro que lesionado, mas mesmo assim foi o underdog. E uma série que eu gostei muito contra os Knicks. Também era muito difícil entender quem era o favorito naquela série, conseguiu. E fez jogo duro em praticamente todos com o Oklahoma. Então acho que seria uma história muito bonita assim, de um time que em nenhum momento foi cogitado como possível finalista da NBA e agora fez frente para a melhor equipe. Então acho que seria uma bela história. E o Oklahoma, assim, é meio assustador o que vai acontecer com a NBA nos próximos anos. Eu acho que com essa base de time, com as picks que tem pela frente, o Oklahoma vai ser campeão naturalmente. Talvez na temporada que vem, na outra. E o Pacers não vejo isso. Seria Não vai estar na final, né? Talvez nem isso. Mas e o que mais me apegou nesse time do Pacers é como é um time concentrado, assim, não tá sempre no ritmo de jogo. Às vezes não passa um tempo sem pontuar ou sofrendo um pouco defensivamente, mas acho que é mais mérito do adversário do que uma desatenção dos Pacers. Eles estão sempre no ritmo, imprimindo o mesmo ritmo o jogo inteiro, e por isso que eles buscam um jogo que tá quase 20 pontos contra os Knicks, né? O jogo Então- 3 do Pacers foi sensacional, assim. Foi talvez... A gente teve algumas performances bem categóricas, assim, do Oklahoma. Mas o que o Pacers fez no jogo 3 foi... Tu sentia o Oklahoma chegando perto, mas eu não achei que o Oklahoma fosse virar o jogo. Foi um jogo que a gente não esperava que fosse acontecer na série, né? Daqui a pouco em ia ser... Oklahoma. Desculpa, em Indiana. Isso. Mas a gente não... Eu não achei que a Indiana teria uma força tão grande, ter um impacto tão grande, assim, na performance do time. Mas eu não tô tão assustado com o Oklahoma, eu tô assustado com o time dela, que tem um ciborgue lá, um extraterrestre. Shaolin, Cara, agora monge Shaolin. tá treinando lá na China, num monastério e tal, assim, cara, Já tá careca. vem aí, vem aí. Já tá careca, daqui a pouco vai ficar forte daqui a pouco, né? Se ganhar o músculo, acabou, né? Pô, Evolução do Yannis, né? Evolução do Yannis. Ele é uma apelação. Um outro que também, se ganhar músculo e vai ficar assustador, é o Chet Green. Ele já joga muita bola, é um baita defensor. Mas eu não sei se ele tá fazendo a suplementação direitinho pra ganhar músculo. Precisa, Precisa, tá um né? pouquinho, às vezes, se passando. Virar né? um pouquinho mais pivô macho, né? Ele às Isso, vezes é meio isso. pivô fofo ainda, né? Precisa. Perfeito. E às vezes é necessário, o Hartenstein não consegue sozinho e ele às vezes deixa um pouco a desejar. Mas mesmo assim ele tá conseguindo, acho que... de vez em quando faz umas bolinhas de 3 ali e tal, ele... Acho que sempre se esperou mais do Jalen Williams mesmo como segundo pontador. Por isso que o Chet, até porque ele também se lesionou no início da temporada, tem um pouco mais paciência assim com ele, mas ele precisa se desenvolver, ver se ele vai querer mesmo postar na velocidade ou um pouco mais forte, enfim, ele precisa se decidir. Perfeito. Um recadinho aqui, chegou a hora, a Kaizen Car Center agora está de portas abertas para você em um novo endereço, Rua Doutor Salvador França, 855 no Jardim Botânico, ao lado da Honda Kaizen RS.
É um espaço feito sob medida para oferecer conforto e qualidade na escolha do seu próximo seminovo. E tem mais, agora somos especialistas em seminovos Honda, com até 2 anos de garantia de fábrica. Exclusividade e segurança em cada detalhe. Venha conhecer a nova Kaizen Car Center e faça a escolha certa para a sua jornada. Estamos esperando por você. Desacelere, seu bem maior é a vida. Alguém tem mais algum destaque desta série final? Eu tenho uma coisa pra falar, que Diga. não é um destaque, assim, mas é uma superstição pra quem acredita, né? Todas as vezes que a Caitlin Clark, que foi a primeira escolha do draft, não esse agora do ano passado, na WNBA, foi no jogo em Indiana, o Indiana não perdeu. Ela não foi no jogo 4, né? Não. E aí eu tenho mais uma coisa pra dizer. Diga. Hoje tem jogo Indiana Fever e Golden State Valkyrias, então ela não estará. Desfalque. Desfalque mais importante que a Halliburton. Mais Isso é importante. Ou seja, acaba hoje mesmo, entendeu? Tá confirmado. É isso, ela tá fora. Eu então. acho que ela deveria ser poupada do jogo. Temporada regular, né? Da de boa. E ser como torcedor. Inclusive, ela teve uma atuação, mais uma, né, mágica. Ela ganhou da Ionesco, do... Esqueci o nome New York Liberty. Isso, que tava invicto, então o time dela, o Fever, tá muito bem também, né? Ela é E tem uma Ah, média de absurdo. público melhor do que a do Pacers. Aham. Né? O Indiana Que é um Fever... time teoricamente melhor, né? Assim, até o ano passado. São a Indianápolis, né? Gosta muito dos esportes, gosta muito do basquete, né? Eu tô acompanhando bastante vlogs ali dos caras que estão cobrindo a final da NBA. A cidade tem uma diferença bem grande entre Oklahoma, né? Oklahoma é o interior, o pessoal, óbvio, tá acompanhando, tá ali, mas as ruas vazias e tal. Enquanto Indianápolis é uma cidade muito maior, tem em todo lugar alguma coisa dos Pacers, do Indiana Fever também, então dá pra ver a paixão, né? E o Cambridge Field House lá é um baita ginásio, né? Ele é pra baixo, então tu entra nele e, tipo, ele é muito alto, muito alto. O pessoal da ESPN tá fazendo jogos em loco, o Areia Guiara até fala, tem dificuldade às vezes de enxergar porque é muito alto onde eles narram, né? Então às vezes acabam se perdendo em alguns pontos. Mas enfim, também, acho que mesmo com a Caitlin Clark lá, talvez se ela Ia ser tivesse em difícil. quadra pra meter aquelas bolinhas de Daí três, eu acho que ia. talvez fosse, né? Mas sem ela e sem o Halliburton 100%, acabou o sonho, né? Infelizmente acabou o sonho. Daqui a pouco a gente vai estar, segunda-feira, né? O nosso Primecast pós-título, seja ele quinta ou no domingo. Daí imagina, a gente volta aqui com carinha de Mickey, um grande abraço ao Bochinha, com o título do Indiana, imagina. Eu ia adorar. E eu não venho daí, né? Vamos faz protestos. Atestado. Não venho daí. Tá, e agora pra comemorar o título, o que tu vai fazer no próximo programa, assim? Vai ter algum ritual, alguma Olha, vai ter coisa, um uma tatuador promessa? Vai ter um tatuador aqui tatuando o chat no braço. Boa coisa. Mas eu acho que tem que pensar em algo especial, porque Merece, eu não né? confio tanto também que vai ser uma dinastia, assim. Acho que tem que Não, esperar. é muito difícil. Não digo dinastia porque é algo muito raro, né? Mas eu acho Sim. que pra dominar a NBA tem tudo. Tudo. Sim. Pelo menos ele tá em final de conferência ano sim, ano também. Vai dar, mas daqui a pouco vai ter o San Antonio muito forte do Sim. Embanyama. Pô, daqui a pouco vai perder alguma final. Vai ter... Super flag. Não, Os não. Lakers com um pivôzinho ali, ó. Tem o Lakers com o Luka, o LeBron daqui a pouco vai sair, daí vai abrir Bronny, espaço né? pra contratar Bronny. gente. Bronny. Mas eu acho que começa a próxima temporada sendo novamente a grande força do, Acho que do sim. Oeste. E assim, favorito, né? Vai ter Pelo o menos Nikola no Oeste. Topic pra armar Sim. junto o jogo ali. Pô, ele não vai ter- jogou. E o Nuggets vai seguir, né? O Nuggets vai seguir sendo uma força, porque Nikola Jokic vai seguir jogando, respirando. Sim. Enquanto ele respirar, ele vai ser um candidato ao título, Alguém eu acho. viu o videozinho dele curtindo as férias? Muito bom, né? Esse sabe Ele tá com o aproveitar. mesmo porte meu pra jogar. E tu viu do Luca? O Luka tá... O Luca tá Oi, fininho. esse aí tá O Luca tá fininho. fininho. Homem vai É, o LeBron James entrou na mente dele. Entrou. Entrou na Mentalidade do Perfeito. maior jogador da Não, história. o Oeste tem tudo pra ser... Mais sempre. uma vez. Pra ser Magic. Opa, já tô trazendo um outro ponto aqui do nosso programa. Tem alguma coisa acrescentada sobre o Oeste ou a gente pode falar do lado mais fraco que tu menosprezou várias vezes nesse verdade. programa? Aquele Mas- que LeBron jogou muitas vezes. Ganhou Não, ele não muitas jogou, vezes. né? Ele dominou, né? 8 finais seguidas. As pessoas falavam que o Leste era fácil, porque ele chegava em 8 finais seguidas. E desde então não repetiu um finalista. Não repetiu um finalista. Inclusive é incrível. campeão do ano passado. Exatamente. É incrível. Mas falando do nosso querido Leste, Tem vários destaques ainda, vamos lá. do OKC, Do que tu quiser. tu vem preparado, né, Isso, Tchê? armado.
É muito preparado esse Katsurayama. É. A troca da semana, né, que foi o Desmond Bane do Grizzlies, foi enviado para o Orlando Magic por bastante coisa, né? Pô, É, 4 picks de foi primeiro um- round, que loucura é essa? Isso, 4 picks, uma delas é pick swap, e uma das picks é dos Spurs. Dos Spurs não, do Suns. O Suns que tá num caminho pra ser um dos piores times ali da NBA e daqui a pouco tem um Por um draft... tempo. O Cole Anthony foi mandado pro Memphis, o KCP também, o Kentavious Caldwell-Pope, mais 4 escolhas de primeira rodada desprotegidas, incluindo a 16ª do draft de 2025, que é muito forte. Pelo Desmond Bane. O que é mais criminoso, isso ou a do Luka Doncic? Ah, A do Luka Luka Doncic Doncic. Calma, Isso é calma. criminoso. Isso é Também é, criminoso. também é estranho, mas... Tem que investigar isso aí. O Desmond Bane é um bom jogador. Sim. Mas, porra. Ele basicamente foi trocado por 4 picks. Porque o KCP e o Cole Anthony estão ali pra fazer o dinheiro dar certo. O KCP é um bom jogador, a gente sabe disso. Tu sabe Saudades, disso, saudades. sabes muito bem Eu disso. gostava dele. E o Cole Anthony também é um jovem, é um bom armador, mas ele já tem armadores de sobra no time do Memphis. Então não sei o que vem por É ele. que o Memphis tem toda a questão do Jamoran, será que vai seguir? Será que vão trocar? Daqui a pouco ele quer um Será mercado que ele maior. vai estar livre, né? Isso. É um ponto. O mercado Ele vai de tem que contrato. É permitir que ele atira pra armamento. todo que é lado, né? O mercado que ele for tem que permitir armamento, então, né? Vai pro Mas- Texas. Mas aqui a gente tem um time do Orlando Magic olhando agora. Aqui até no depth chart da ESPN tá o Desmond Bane como PG e SG, né? Mas no caso seria o Anthony Black como armador. A gente tem o Desmond Bane na 2, o Franz Wagner na 3, Paulo Banchero na 4 e o Wendell Carter Jr. na 5. Com nomes como... Daí o banco dá uma pegada aqui, né? O Jonathan Isaac, o Goga Bitadze. Daí não é tão legal. Tem Jalen Suggs. tem o Jalen Suggs. O Jalen Suggs é o titular na armação, inclusive, né? Daí o Anthony Black é um reserva. Perde banco. Tristan da Silva. É o brasileiro alemão, né? Ele mesmo. Perde banco, mas tu ganha um quinteto mais sólido. Uma bola de 3 mais confiável, né? Que esse time também peca muito nisso. Mas não sei se é uma troca que tu vai chegar e vai virar um dos favoritos do leste. Entre as 5 talvez tu fique, né? Mas pra bater um Celtics, um Cavaliers, pra bater um próprio Pacers, será que tu consegue com esse time? Não Então, sei. É engraçado até a gente começar falando sobre essa troca a partir do ponto de vista do Magic. Primeiro porque tu falou que o Wendell Carter Jr. é o titular, mas não foi o caso em, acho que metade da temporada passada foi o Goga Bitadze titular. Então eles têm falta uma certa profundidade, né, no pivô. Mas o próprio Paulo o banqueiro, ele é absurdo, ele consegue, tem um número de rebotes dele é muito alto, ele sabe fazer muito bem essa posição ofensiva. E a gente teve um momento da temporada passada que acho que o Franz Wagner conseguiu se tornar o melhor jogador do time. Por um bom período, muitos meses, assim. É um time jovem, é um time que tá melhorando. Acho que vai ser bem interessante ver eles ano que vem. Mas eu tô ainda mais... A minha expectativa é ainda maior para o que o Memphis vai fazer com essas 4 escolhas. Elas não vão ficar com o Memphis muito tempo. Eu acho que o Memphis está se preparando para fazer uma grande troca. E aí eu acho que a gente pode ter um time, sim, que de fato é um contender. Tem isso também, né? Usar essas escolhas pra ter um parceiro pro Jamoran. Precisa, né? Quem sabe um cara time da que... igreja, religioso, né? Pois é. Trazer um anti-armamentista daí pra Não, ter capaz. Ou traz mais polêmica, traz o Kevin Durant. Ou- Traz o Kevin Durant, tu tem escolhas, o Suns que é o rebuild, o Durant quer sair de Phoenix. Mas ele não Mas quer é que eles jogar estão lá. pedindo muito alto, né? Eu acho que eles pediriam mais ainda. Pois é. É E entra muito uma alto questão, mesmo, eles também né? já têm, né, Jaren Jackson Jr., é um time que tem muitos pivôs, Zach Edey de pivô, então talvez eles não queiram outro jogador de 2,20 metros. Mas, não sei, eu acho que o Memphis vai fazer alguma coisa. Se vocês quiserem levar o Tyler Hero, assim, ó. 2 escolhinhas já leva. Não precisa mais que isso, por favor, tira ele de lá. Alguém acha essa troca boa pra Orlando? Eu não consigo achar boa, cara. 4 escolhas de primeira rodada. Tipo assim, primeiro que meio que o início, assim, do mercado, então tu já colocou um valor muito alto por uma troca boa, mas que não muda tanto de patamar, sei lá, vai brigar pela 4ª colocação com o Knicks ali, acho que não. Então é isso, é mais uma equipe jovem que precisa se desenvolver, mas que já gastou bastante coisa.
É difícil entender, assim. Eu acho que o Orlando Magic talvez foi o pateta nessa situação, né? Olha, tu considera o Knicks um pateta? Ah, o Knicks sim. Porque o Knicks trocou 5 escolhas pelo Michael Bridges. Bridges. Ah, esses daí são grandes patetas. Gigantescos patetas. E o Knicks pode ser o destino do Duran, né? Pode. Do Giannis. O Giannis falou que quer jogar lá, né? É. A grande tendência é que eles façam algo pra levar o Giannis pra lá. Pra isso acontecer, A gente vai ter Karl Anthony Towns tem que sair. a gente vai ter um mercado bem agitado, né? O Primecast, inclusive, agradece, né? Porque a gente vai acabar a NBA, a NFL ainda tá bem longe. Então, nesse ato, a gente precisa de conteúdo. Então, por favor, times, façam trocas malucas. Troquem bastante. O Suns tá criando muito, né? Bah, o Suns é o que mais quer, né? O Suns Tem quer ter um monte episódio de, só dele aqui. tem um monte de gente pra se livrar, mas esse mercado promete mudar bastante os rumos da NBA, fazer times que estão mid se tornarem top, então espero bastante coisa, bastante conteúdo do nosso querido mercado da NBA, e o draft também tá chegando, 25 de junho. Eu acho que o assunto que eu mais vi hoje no X, o antigo Twitter, foi sobre o Ace Bailey, né? Que a gente comenta bastante aqui. O Beto até acompanhou bastante o Ace Bailey ali no basquete universitário. A Manu também é muito fã do basquete universitário. Que o Philadelphia 76ers, que tem a terceira escolha, eles não estão confiantes em pegar o Ace Bailey. Tem 18 anos, é um cara... Parece que ele mentiu o tamanho dele, né? Ele É gato. Quem nunca, gente? Não seria o primeiro, né? Sim, só que tipo, de 6'10 pra 6'7 é uma diferença. Tem quem fez o oposto, né? Que é Exatamente. o caso do Durant. Kevin Sim. Durant. Mas o Ace Bailey, muita gente está com medo de selecionar pela imaturidade dele, mas também estão com medo de deixar passar e ele virar um monstro, que é o que eu acho que ele vai se tornar. Pra mim é um cara que vai se tornar um grande nome da liga. Mas o Sixers é muito favorável de fazer isso, né? Não, Deixar passar, né? Eu não sei o que o Sixers vai fazer, mas o que eles fizerem vai dar errado. Vai dar errado. Eu isso, acho que eles vão trocar. Se escolherem, o cara vai ser o Eu acho que eles vão trocar pra alguém que vai lesionar no primeiro jogo. Isso Algo tem, assim. tem muito a ver com a franquia. Isso. E se pegar o Ace Bailey, coitado, vai se lesionar Nossa. também. Porque Pelo vai- bem do Ace Bailey, tomara que Sim. deixem passar. Exatamente. Eu também Que espero. franquia, né? Nossa. Mas, enfim, esse draft vai ser bom, né? A gente vai ter tempo também pra falar um pouquinho mais nos próximos episódios do Prime, porque tem o Cooper Flag, tem o Dylan Harper, tem o VJ Edcombe, tem outros nomes que daí a gente vai se aprofundar mais, dar uma estudadinha, né? Pra não parecer burro aqui pra nossa audiência, mas com certeza é um draft que promete, a frase de Beto Funk no último episódio, é o draft que ele mais aguarda desde 2003, né? Eu acho que tem pra potencial. tudo isso? Eu falei, eu Não acho sei. que tem o potencial de ser o melhor draft desde 2003. Eu acho que o meu palpite é que a gente vai conseguir pelo menos uns 5 All-Stars. É, Desse forte, draft. eu acho que uns 3 pelo menos, mas... Eu falei pelo menos 5. Tá, no máximo 5. Chuto 5, 5 no meio. 5 é bom, número. Poxa, tá ótimo, né? Pô, uma classe com 5, só acho que 2003. 2003, né? Basicamente. É. Então, tomara, né? Pena que nenhum vai pro meu time. Vão 2 pro meu, hein? 2? Ah, cara, pique 14, dá pra ir 2, Dá. né? Ah, tá. O Yannis foi pica 14 hoje. Acho que ele foi pica 14. Cara, tem uma 2 e uma 14, olha aí, pode sobrar alguém. Sendo que a pique 1 é do Mavericks, sabe como é que é? A galera não toma boas decisões. Se caiu o Cooper Flag pro San Antônio, Não marmelada tem como. total, né? E Nico tem- Harrison, não tem- deixa isso acontecer. Tem que queimar em praça pública o É. nosso querido Nico Harrison. Mais algum destaque dos nossos queridos participantes aqui do nosso Primecast? Alguém tem mais algum... Eu só queria aproveitar de troca e falar que Diga. eu queria fazer um pedido aqui pra não trocarem o Kevin Durant pro Spurs. Eu não quero. E principalmente eu não quero pela pick 2 ou pelo Stephen Castle. Só pra deixar claro, não vale isso. Pela Obrigada. pick 14. 14, Harrison Olha. Barnes E e, o Devin Não, Vassell. pela 14, sim. Devin Vassell. Tá, pode levar. O Vassell pode levar. mas mas E pela Jeremy pick 2... Sohan. Não, Sohan não, que eu gosto Tem que muito levar dele. vários, né? Não, Sohan mas não. o Mas que é eu muito vi... pouco dele. Não, mas É que eles, mas eles estão pedindo demais, né? Pick 2. Não, pick 2 não... E o Stephen Castle, não, né? Eu vi bastante gente falando, a 14, o Devin Vassell e o Harrison Barnes pelo Kevin Durant. Eu, Ah, não- eu eu jogar acho... o Jeremy eu Sohan, acho né? menos... Assim, eu acho ok. Mas aí eles estavam pedindo um com o Keldon Johnson, daí já queriam o Jeremy. Tipo, Não era mexam muita no gente. Keldinho, Não, né? o Keldinho não. O Keldinho é muito bom, eu sou muito Eu fã do trocaria Keldinho. quase Ai, todo não. mundo dessa liga pelo Kevin Durant. É que o Kevin Durant é muito Cara, mas bom. vai durar quantos que mais anos, assim? Mais Poucos, 1, né? 2 anos no máximo. já tá numa
Falavam isso de outro cara, né? Só que esse cara é o maior da história, é diferente. Opa! Né? O Michael Jordan? O Jordan se aposentou 2 vezes, não conseguia mais jogar basquete. Mas não é o Cara. tema do programa. Tu tem mais algum destaque sem ser com as palavras proibidas pela Manu? Ah. Tu te respeita o que a Manu diz. A Manu é gestora do grupo RBS. Tá, Cara, vou pensar cuidado. em como trazer esse assunto, então, sem citar as palavras proibidas pro Manu. Citar concorrência, tá? Porque é um podcast concorrente, o Mind the Game, Tá. que é o do cara que eu não posso citar o nome, o que eu gosto, não o outro, com o Steve Nash. E eles estavam falando sobre a cultura do anel na NBA, né? E como uma crítica, o LeBron 4 vezes campeão, criticando essa cultura de como isso é tão importante para a cultura do basquete, como isso não é tão importante em outros esportes. Por exemplo, na NFL ele cita que o Peyton Manning, ele tem um anel, 2. E ele está minimamente numa conversa junto com o Tom Giselo, ex-Giselo, e o outro cara lá, o Mahomes, sendo que eles têm mais anéis. Que isso não é tão pesado em outros esportes. Até citou, eu acho que o beisebol, não sei nada de beisebol. E aí ele cita caras gigantescos da NBA que a gente não pode desmerecer porque não tem anéis, né? Ele cita o próprio Steve Nash na frente dele, né? O Russell Westbrook. Westbrook. Mas é verdade, o Westbrook é um cara gigantesco para a história da NBA. Com cereza. O James Harden, James hoje não Harden. tem. Ele Allen Iverson. cita o Allen Iverson, o Nash, mais alguém que me fugiu agora a memória. Enfim, e realmente é uma cultura muito chata em cima disso, né? Tem gente que se apega, fica falando 6, e só sabe falar disso para um certo debate. Meu Deus. Não é o único argumento, né? A gente sabe disso. É o único. Não é, a gente sabe disso. Enfim. Até porque se fosse, a gente ia falar Bill Russell e encerrou a discussão. Exatamente. Então não é o único argumento. Mas vai ter um programa, então ainda vai realizar teu sonho. Daí o Stephen A. Smith, logicamente, foi dar um pau nele por causa disso. Mas é que Stephen A. Smith é amiguinho do vendedor, né? Daí não conta. Impressionante como é muito bem pago esse cara, né? Ele é, né? Nossa, contrato de jogador esse aí. Fazer o quê? Pra falar as Mas eu adoro ele, né? Tipo, ele é um também. personagem Eu também. essencial. É o craque neto da NBA, né? mais não, ou menos isso. talvez. Mas eu adoro boa. ele. Ele tem um mau caráter, que é o Skip Bayless. Esse é mau caráter. Já é complicado. Na KTO você joga junto e com responsa, cada jogo é único na KTO. Acesse Palpite, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vamos ver quanto tá a odd na KTO só pro jogo desta quinta-feira? Tá. Porque é importante, né? Vamos ver se... Quanto de esperança tem no nosso querido Indiana Pacers. Sempre, mesmo jogando Indiana, o Thunder era favorito, por mais de 2, inclusive. Odd 2. Então quem foi nas vitórias do Thunder, do Pacers, ganhou um dinheirinho legal. Vamos achar aqui a sessão de basquete. Pô, em algum momento, aquela odd que a gente falou brincando de Pacers campeão com Siakam, MVP. acho que era 102 que pagava, não era? Porra. Depois do jogo 3 ali, né? Deu Pô, pra dar uma pensada. Um cash outzinho existia, né? É. Cadê? pra comprar NBA. Panetone no final do ano. Pagava? Panetone no final do ano pagava. Não está abrindo o nosso querido mercado aqui da KTO na NBA. Eu não sei se está fechado para ajustes. Aqui, abriu. Odd 3.05 para o Indiana Pacers, 1.40 para o Oklahoma City Thunder. Tem que jogar com responsabilidade, gente, não se esqueçam. Lembrem-se que é o Indiana Pacers, o Haliburton pode estar em quadra, então não vamos fazer loucuras, mas jogando com calma. Alguém iria com o Indiana Pacers 3.05? Não, né? Não. Então tá. Essa é a nossa KTO de hoje, que é a que menos causa discussão. Mano Ramos, espero que tu volte até pra falar sobre a final, mas principalmente sobre o draft, teus conhecimentos, sobre o que o Spurs vai fazer. Um grande Estarei abraço, aqui. seja bem-vinda sempre aqui. Muito obrigada pelo convite, estarei aqui pra falar. E também eu vou votar naquele episódio polêmico da briga e tal, né? Quem é o maior. Boa. Eu vou estar aqui. Perfeito. Tu vai defender o vendedor daí. Vou defender. Perfeito. Achei que ia defender o Tim Duncan. Tim Duncan ou eu Kobe sou- Bryant? Kobe Bryant. Esperava mais de ti. Não, cara, não vou contra Ela não é na clubista história. igual tu. Não, mas eu defendo o Tim Duncan e eu não torço pro Spurs. Tá defendendo errado. Rafa Ramos, brinde com moderação o título, mas eu espero que tu aproveite. É uma sensação ótima ser campeão da NBA. Tu já sabe já, né? Mas Sim. enfim, dia histórico. Saudades, inclusive. Pode ser a coração de um projeto, acho que muito bem pensado e executado
vendo desde a troca do Shea pelo Paul George, mas enfim, passando pelo draft. E acho que sem deixar, às vezes, peças importantes para trás. A gente falou do Lu Dort, que tá indo bem do perímetro, mas ele já foi um cara que arriscava muito e errava muito. E sofria muitas críticas por isso, e até que teve uma evolução de 2, 3 anos, e agora está sendo essa peça importante. Está sendo possível aproveitar todo o destaque dele na defesa. Enfim, acho que coroar esse projeto como um todo, se acontecer, vai ser bem, bem legal. Vai acontecer, né? E o que eu espero que aconteça é o desmanche depois, né? Pô, Que isso? não, pô, chega, né? Um tá bom. Não vem querer mais. Beto Funk. Craque, tá? Craque, palmas, Vetio. Nosso MVP. Eu achei que era o Rookie do episódio, agora já virou MVP. Mas a evolução é rápida, né? A gente botou moedinha lá no 2K e tu evoluiu rápido. Pô, muito obrigado pelo convite aí de vocês de novo. É sempre muito bom poder conversar sobre NBA, falar sobre esse esporte, ainda mais com essas finais que estão sendo tão boas. Curioso, porque que esse jogo 6 vai trazer. Qual vai ser o jogo 6, né? A gente já teve o jogo dos rebotes, o jogo do banco, o jogo inexplicável, o jogo do título, agora qual que vai ser esse? Mas enfim, veremos o que vem pela frente. Mais uma vez, brigadão pelo convite. Nós que agradecemos, sempre muito bem-vindo. Já tá quase com um contrato de longa duração. O valor não vai ser divulgado, né? Tomara que os insiders não venham em cima, né, pra descobrir isso. A nossa super estrela aqui, Lucas Katsurayama, esse daí tem contrato longo, esse daí tá nadando no dinheiro, né? É verdade. Com certeza. Já comprou muito tênis do vendedor, né? Não, jamais. Se eu te desse um tênis daquela marca, tu usaria? Presentearia outra pessoa, assim. Repassar. Não uso. Ah, que rancor, hein? Nossa. Tchau pra ti, então. Tchau pra mim. E só queria destacar também, antes de acabar a série, assim, que pra mim já é a melhor final da NBA em alguns bons anos. Tá sendo muito bom ver Pacers e Oklahoma. Os últimos anos foram finais chatas. Qual foi a última final mais legal igual essa, Lucas Katsurayama? Igual a essa é complicado. Não, tão legal Tão quanto legal essa. quanto. Não, aquela lá não se compara. É a maior final da história da NBA. Desde essa, então, né? Ai. Talvez 2019 tinha uma disputa ali, o Raptors contra o Golden State, porque depois disso foram finais um pouco desequilibradas e aí não tinha muita graça de assistir, né? Em duas o Miami Heat chegou lá, não sei como. Exatamente. Jimmy Butler. Os Baby Celtics perdendo pro Golden State também não foi legal. Phoenix entregando depois de abrir 2-0. É, Essa daí Mas foi legal. bom, foi legal. Essa foi legal. Essa foi legal ver o Giannis ganhar. É. mas essa tá sendo muito boa, assim, então que bom. Muito bom, parabéns pelo teu destaque, sempre muito bom. A produção foi de Janaína Ville, Leandro Carvalho na nossa técnica. A gente volta na próxima segunda-feira, anote aí na sua agenda, segunda-feira, para falar sobre o título do Oklahoma City Thunder, ou não. Descubra, até a próxima, tchau, tchau.